Em um tempo de grande escuridão espiritual, os israelitas voltaram a pecar contra o Senhor. Como punição, Deus permitiu que fossem dominados pelos filisteus, um povo guerreiro e cruel que os oprimiu por 40 longos anos. Os filisteus, conhecidos como povos do mar, haviam se estabelecido no território de Canaã, construindo cidades fortificadas e espalhando sua influência pelo interior. Seu poder parecia inquebrantável, até que Deus decidiu agir. Na pequena cidade de Zorá, na tribo de Dan, vivia um homem chamado Manoá e sua esposa, uma mulher estéril. A tristeza da infertilidade pesava sobre o casal, até que um acontecimento sobrenatural mudou tudo. Um anjo do Senhor apareceu à mulher e anunciou: "Você conceberá e dará à luz um filho. Ele será separado para Deus desde o ventre. Não beba vinho, nem coma alimento impuro, pois seu filho será um nazireu, consagrado a Deus, e começará a libertar Israel do jugo dos filisteus." A mulher, perplexa e maravilhada, correu até seu marido e contou sobre a visita celestial. Manoá, temeroso, clamou a Deus pedindo novas instruções. O Senhor, em sua misericórdia, enviou novamente o anjo que reforçou o mandamento. A criança seria santa desde o nascimento, um instrumento divino contra os opressores. E então, num ato impressionante, o anjo subiu nas chamas do altar diante dos olhos atônitos do casal. A promessa se cumpriu. Nasceu Sansão, nome que significa pequeno sol ou aquele que brilha. O menino cresceu sob o olhar atento dos pais e a bênção do Senhor. O Espírito de Deus começou a se manifestar nele ainda na juventude, concedendo-lhe uma força incomum. Assim se iniciava a trajetória daquele que seria o mais forte dos homens, mas também o mais vulnerável. Com o passar dos anos, Sansão se tornou um homem vigoroso, admirado por sua força, mas também impulsivo e dominado pelas emoções. Em uma de suas viagens à cidade filisteia de Tímina, uma jovem chamou sua atenção de forma irresistível. Foi amor à primeira vista, ou talvez desejo, e sem hesitar, ele declarou aos pais: "Vi uma mulher em Tímina, quero que vocês a consigam para mim como esposa." Seus pais tentaram dissuadi-lo, perguntando: "Não há nenhuma mulher entre o nosso povo? Por que escolher uma mulher dos incircuncisos filisteus?" Mas Sansão, determinado, insistiu. Eles não sabiam que esse desejo fazia parte do plano divino para provocar conflitos com os filisteus e enfraquecê-los. Durante a viagem a Tímina para reivindicar sua noiva, Sansão teve um encontro sobrenatural. Um jovem leão atacou-o ferozmente, mas tomado pelo Espírito do Senhor, Sansão rasgou a fera em pedaços com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mais tarde, ao passar pelo mesmo local, viu o cadáver do leão e dentro dele um enxame de abelhas e mel. Ele comeu daquele mel e, numa atitude imprudente, compartilhou com os pais, mas sem contar a origem, violando assim a santidade de seu voto nazireu, que proibia contato com cadáveres. No casamento, propôs aos filisteus um enigma baseado nesse episódio. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Os filisteus não conseguiam desvendar o mistério e, pressionados, ameaçaram sua esposa para arrancar-lhe a resposta. Traído por sua esposa, Sansão revelou o segredo, e os filisteus venceram a aposta. Furioso, Sansão saiu e matou 30 homens de Ascalon, tomando-lhes as roupas para pagar a dívida da aposta. Assim começou sua escalada de violência contra os filisteus, movida por traição, orgulho e impulsos descontrolados. Após o episódio do casamento, Sansão voltou para a casa do pai. Mas quando decidiu buscar sua esposa, descobriu que ela fora dada a outro homem. Enfurecido, jurou vingança contra os filisteus. Seu plano foi tão inusitado quanto devastador. Capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas, colocou tochas acesas entre elas e soltou os animais nos campos de trigo dos filisteus. As plantações arderam em chamas, junto com os vinhedos e os olivais, causando prejuízos incalculáveis.
Os filisteus, tomados de ira, mataram a mulher de Sansão e seu pai como retaliação. O ciclo de violência se intensificava sem controle. Sansão, mais uma vez, jurou vingança e massacrou muitos filisteus. Refugiou-se então na caverna da rocha de Etã. Os filisteus invadiram Judá, exigindo que os israelitas entregassem Sansão. 3.000 homens de Judá foram até ele e pediram: "Não sabes que os filisteus nos dominam? Por que provocaste tudo isso?" Sansão concordou em ser entregue, mas com a condição de que não o matassem eles mesmos. Amarrado com 2 cordas novas, foi levado até o exército filisteu. Quando os inimigos se aproximaram triunfantes, o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. As cordas se desfizeram como fios queimados e ele, encontrando a carcaça de um jumento, pegou uma queixada e matou 1.000 filisteus. Exausto, clamou a Deus: "Depois de tamanha vitória, morrerei de sede?" O Senhor abriu uma fonte na rocha e Sansão foi revigorado. Sua lenda crescia, mas também sua solidão, pois o herói agia sempre isolado, guiado por seu próprio senso de justiça. Anos se passaram e Sansão continuou desafiando os filisteus. Contudo, seu coração inquieto buscava prazer em lugares perigosos. Foi então que conheceu Dalila, uma mulher do vale de Soreque, cuja beleza e astúcia seriam fatais. Os líderes filisteus ofereceram a ela uma fortuna se descobrisse o segredo da força de Sansão. Determinada, Dalila começou a seduzi-lo, implorando repetidamente: "Diga-me, Sansão, de onde vem sua força?" 3 vezes ele a enganou, dando respostas falsas. Mas a cada vez, Dalila insistia, pressionando-o com lágrimas e acusações. Cansado, emocionalmente exausto, Sansão finalmente revelou: "Jamais passou navalha sobre minha cabeça, pois sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for cortado meu cabelo, perderei minha força e serei como qualquer outro homem." Naquela noite, enquanto ele dormia no colo de Dalila, ela chamou um homem que cortou as 7 tranças de seu cabelo. O poder de Deus afastou-se dele, e Sansão, acordando, já não tinha a força que o tornava invencível. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos e o levaram acorrentado para Gaza, onde o obrigaram a girar a mó no cárcere, como um animal de carga. Assim, o herói indomável se tornava um prisioneiro humilhado, cego e derrotado, a trágica consequência de suas escolhas. Cego e humilhado, Sansão parecia ter chegado ao fim de sua história. Mas enquanto ele girava a mó no cárcere, seus cabelos começaram a crescer novamente, e com eles um fio de esperança renascia. Os filisteus organizaram uma grande celebração no templo de Dagon, seu deus, para agradecer pela captura de Sansão. Mais de 3.000 homens e mulheres se reuniram no templo, com os principais líderes presentes. Em meio à festa, mandaram trazer Sansão para divertir a multidão. Guiado por um servo, Sansão pediu: "Deixe-me tocar as colunas que sustentam o templo para que eu possa me apoiar." Em silêncio, ele fez sua última oração: "Ó Senhor soberano, lembra-te de mim. Dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus olhos." Então, com todas as forças que ainda possuía, Sansão empurrou as colunas centrais do templo. A estrutura cedeu e o templo ruiu, matando todos que estavam dentro, inclusive o próprio Sansão. Assim, na morte, ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. O corpo de Sansão foi recuperado por seus irmãos e sepultado na tumba de Manoá, seu pai. Sua história permanece como um símbolo dramático da tensão entre o chamado divino e as fraquezas humanas. Sansão, o homem que nasceu para libertar Israel, mas que caiu pelas próprias paixões e, no fim, encontrou redenção no sacrifício. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e fiquem com Deus.